ISEG, 110 anos. Magnífico reitor, professor Dr. Cruz Serra, o meu cumprimento à senhora pró-reitora, às senhoras e senhores presidentes de outras escolas da Universidade de Lisboa, ao senhor presidente do Conselho de Escola do ISEG, professor Dr. Vítor Constâncio, à senhora presidente, professora doutora Clara Raposo, e vice-presidentes, ao senhor presidente do Conselho Científico, professor Dr. Nuno Valério, ao senhor presidente do Conselho Pedagógico, a senhores presidentes de departamento. Cumprimento igualmente toda a nossa comunidade alumni, as senhoras e os senhores convidados. Uma saudação muito especial a todas e a todos os colegas docentes e colegas de instituição, de todas as áreas e serviços. Cumprimento o senhor presidente da Associação de Estudantes, que estava mesmo agora aqui, e saúdo muito vivamente todas e todos os alunos aqui ou remotamente presentes. É uma honra proferir esta lição numa data tão simbólica da nossa vida coletiva. Agradeço à nossa Presidente a oportunidade de trazer o tema da igualdade de género para o contexto desta cerimónia, tema, aliás, há muito presente nas agendas de investigação do ISEG, e esse é exatamente o primeiro ponto que gostaria de referir. No primeiro ponto, pretendo fazer uma breve contextualização do percurso dos estudos de género no ISEG, para depois, no segundo momento, argumentar que a área de investigação ligada ao género, ao trabalho e à economia faz hoje parte dos novos trilhos da sociologia económica e das organizações. Trilhos foi o termo que o meu colega, o nosso colega Rafael Marques, utilizou num dos seus capítulos, numa coletânea de textos sobre a nova sociologia económica que publicou em 2003 com o colega João Peixoto. E gostaria de terminar com exemplos muito concretos de como o ISEG nos oferece oportunidades extraordinárias de diálogo interdisciplinar dentro de casa e que são tão úteis e relevantes na abordagem de problemas tão complexos como aqueles que se prendem com as desigualdades entre mulheres e homens. Qualquer justíssima história sobre o percurso dos estudos de género em Portugal terá de colocar nos primeiros marcos cronológicos o ISEG, a investigação aqui realizada com o estudo pioneiro publicado pela professora Manuela Silva em 1983, O emprego das mulheres em Portugal, a mão invisível da discriminação sexual no emprego. Também na década de 80, a professora Manuela Silva fazia parte da rede de peritos da Comissão Europeia sobre a situação das mulheres no mercado de trabalho, coordenando os estudos em Portugal no âmbito dessa rede sobre esse tema. Coordenação que a nossa colega, professora Margarida Chagas Lopes, viria a assumir. Em 1989, a nossa colega Elsa Fontainha publicava num livro da Comissão da Condição Feminina o artigo As Mulheres e a Economia, o Trabalho Doméstico, Teorias e Métodos de Avaliação, abordando um tema muito relevante e ainda hoje muito atual, que se prende com a invisibilidade do valor económico do trabalho doméstico, desafiando assim a abordagem da economia de mainstream. De entre os primeiros trabalhos a salientar, no contexto de uma outra área científica desta faculdade, o olhar da história económica em 1991, através do contributo da professora Anabela Nunes. A evolução da estrutura por sexos, da população ativa em Portugal, um indicador do crescimento económico praticamente 100 anos em análise. Cabe também recordar que a primeira linha de financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia
para projetos de investigação no domínio das relações de género e das políticas para a igualdade entre homens e mulheres, o ISEG, através do CISEP, Centro de Investigação sobre Economia Portuguesa, acolhia um dos projetos aprovados, coordenado pela colega Margarida Chagas Lopes, então já com produção científica na área, intitulando-se o projeto Trajetórias Profissionais em Ciclo de Vida e Dinâmicas de Exclusão, uma abordagem de género. No ISEG, a ligação dos estudos de género, na sua gênese, à área científica de economia é incontestável, incluindo também estudos sobre a pobreza, os salários, estudos sobre os usos do tempo, da relação entre o trabalho pago e o trabalho não pago, como já referi. Mas certo é que este diapositivo é apenas uma mostra de que não há área científica no ISEG que se tenha aliado de contribuir para o estudo das desigualdades entre mulheres e homens. Quanto ao meu segundo ponto, em que me proponho explorar, embora de forma muito sintética, a inscrição dos estudos de género nos trilhos, nos novos trilhos da sociologia económica e das organizações, recuo ainda ao estudo que já referi da professora Manuela Silva, de 83, e a sua abordagem crítica quanto à invisibilidade das causas da discriminação sexual no emprego, à luz do pensamento dominante, à época, da sua área científica, a economia. A alusão a uma mão invisível, que aqui recupero, distanciava-se bem da acessão original da mão invisível do mercado e das interpretações então dominantes acerca da racionalidade dos atores e das suas decisões, seja do lado da oferta ou do lado da procura, mas que explicariam as diferentes situações de mulheres e homens no mercado de trabalho. Aquilo que a professora Manuela Silva pretendia sublinhar era a existência da mão invisível do género, refletida nas dinâmicas do mercado de trabalho, nos comportamentos e nas decisões dos atores económicos. Quem contrata, emprega, gera, remunera, quem procura emprego ou exerce uma profissão, quem negocia ou dinamiza as relações laborais, não é indiferente ao género. E já agora, o conceito de género aqui mobilizado e que remete para as representações dominantes socialmente construídas sobre o que significa ser homem e o que significa ser mulher, os papéis sociais que devem desenvolver, os ideais dominantes de masculinidade e de feminilidade e o valor assimétrico, diferencial, que lhes é socialmente reconhecido. A professora Manuela Silva sabia bem que a compreensão deste fenómeno social complexo, o da discriminação sexual no emprego, decorria dessa mão invisível, a do género, e esta escapava, era também invisível, à luz dos instrumentos teóricos, metodológicos e analíticos da economia mainstream. É então possível observar uma total afinidade entre aquilo que nos defendia no início dos anos 80 e o que uma década mais tarde, em 1994, veio a ser publicado por houve um slide que eu não passei, peço desculpa, que viria a 10 anos, quase 9 anos, a ser publicado num livro bastante conhecido na área da sociologia económica por Ruth Milkman e Eleanor Townsley, cientistas que procuraram inscrever o género na sociologia económica. E a tese que eu quero aqui recuperar é que o género é uma dimensão estruturante da vida económica, assim como é uma dimensão estruturante da organização da vida social, das relações sociais e das relações de poder que nela têm lugar. Assim, a produção científica inspirada no legado conceptual de embeddedness, incrustação, na linha de Polanyi e Granovetter, importa não só atender à incrustação social e cultural dos fenómenos económicos, como especificamente à incrustação do género. E o que é, afinal, a incrustação do género,
senão a mão invisível de que nos falava a professora Manuela Silva uma década antes. No fundo, como sublinhou Richard Swedberg, se a noção de embeddedness, incrustação, não fosse tão flexível como é, muitos investigadores já a teriam abandonado. Mas é a sua flexibilidade, é a sua maleabilidade que tem permitido à sociologia económica florescer e renovar-se. Será justo registar que no ISEG temos feito a nossa parte. Se esta escola é por excelência, do ponto de vista formal e institucional, como defendido por João Peixoto e Rafael Marques há uns anos, o espaço de referência da sociologia económica em Portugal, é também incontestável que aqui se tem procurado contribuir para a sua renovação, percorrendo diversos novos trilhos no decurso destes 30 anos, que também este ano, em 2021, assinalamos. Tanto o Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações, como o Programa de Doutoramento da mesma área científica, foram criados em 1991. E a propósito desta feliz efeméride, permitam-me que preste o meu justo reconhecimento ao professor José Maria Carvalho Ferreira e à professora Ilona Kovacs. Retomo agora uma segunda tese, a de que as organizações são construções sociais, um outro conceito-chave da sociologia económica e das organizações, e como tal não são neutras do ponto de vista do género. Igualmente, nos anos 90 do século XX, Joan Acker tornava-se uma das precursoras na defesa de uma teoria sobre género e organizações que nos ajudasse a compreender os processos de segregação sexual e a reprodução das desigualdades de género. O género está igualmente incrustado, defendeu Acker, nas políticas e práticas organizacionais, nos processos de gestão, nas rotinas de trabalho, nas imagens e nos símbolos veiculados, nas normas formais e informais, nas interações sociais cotidianas. Se, enquanto construções sociais contingentes, as organizações refletem a ordem de género mais vasta e refletem sempre, sendo regimes de género, na acessão de Connell, por outro, são organismos vivos, dinâmicos, são espaços onde o género se faz ou desfaz através das interações, das relações estabelecidas entre os atores sociais, um outro conceito-chave da sociologia económica e das organizações. É então, no contexto interacional, que se joga a reprodução das assimetrias e das desigualdades de género. É impossível não ter presente o recente episódio Sophagate, em que num determinado contexto interacional o género foi reconstruído pelos atores sociais envolvidos. Reconhecer as organizações como regimes de género convoca-nos para um diálogo frutuoso entre as abordagens estruturalistas e construtivistas. Convoca-nos, portanto, para o afastamento de uma visão socializada dos sujeitos, como se as mulheres e os homens tivessem, por força dos constrangimentos normativos, predestinadas e predestinados nos seus percursos, nas suas aspirações, nas suas condições materiais e de vida, mas também nos afasta da visão oposta, subsocializada da ação humana. Oferece-nos, portanto, uma visão que atenta ao género enquanto estrutura, sem descurar a relevância do papel ativo, a agência, que os atores económicos, os atores sociais, as mulheres e os homens podem exercer no quadro das suas relações sociais, desafiando estereótipos de género, sustentando outras interações e, portanto, também organizações mais igualitárias, ou seja, desconstruindo o género. Quanto ao terceiro ponto da minha intervenção, os exemplos de investigação que está a ser desenvolvida no ISEG a partir do diálogo entre as diferentes áreas científicas, há a referir, por exemplo, os contributos da história económica e social, da economia e da sociologia, que muito têm ajudado a compreender as especificidades do comportamento laboral das mulheres. Portugal
gostaria de salientar isso, tem uma taxa de emprego, historicamente, uma taxa de emprego relativamente elevada. Aliás, a taxa de emprego das mulheres em Portugal aproxima o país mais dos países do norte da Europa do que dos países da designada Europa do Sul. No entanto, nos outros países onde a taxa de emprego também é elevada, a taxa de emprego das mulheres, verifica-se, em geral, uma expressiva representação do trabalho a tempo parcial. Em Portugal, isso não acontece, uma vez que 90% das mulheres empregadas trabalham a tempo inteiro. Além disso, em 24 países da União Europeia, em praticamente todos, a taxa de emprego das mulheres mães é inferior à taxa de emprego das mulheres que não são mães, o que reflete um padrão de desvinculação do mercado de trabalho após a maternidade. Tal não sucede, em geral, no nosso país, onde, aliás, a taxa de emprego de mulheres mães é a mais elevada de toda a União Europeia. Temos, portanto, um padrão de duplo emprego, mulheres e homens no mercado de trabalho, a tempo inteiro e um comportamento contínuo. E se a expressão do trabalho a tempo parcial e a desvinculação do mercado de trabalho são fatores frequentemente referidos como estando na base ou comprometendo a acumulação de capital humano e, portanto, podendo justificar a discrepância remuneratória, o diferencial remuneratório em desfavor das mulheres, argumento, aliás, muito popular entre as teses do capital humano, a verdade é que tal argumentação colhe muito pouca consistência, sustentação empírica, no caso português. O tema das desigualdades remuneratórias tem sido aquele mais estudado por colegas no ISEG desde o estudo seminal da professora Manuela Silva. O que nós procurámos fazer num estudo recente, os benefícios sociais e económicos da igualdade salarial em Portugal, é um estudo em diálogo entre a sociologia e colegas da matemática, e o meu cumprimento à colega Amélia Bastos, à colega Isabel Proença e ao investigador do CEMAPRE, João Cruz. O que nós procurámos fazer, num primeiro momento, foi atualizar o valor do diferencial remuneratório em Portugal, com valores de 2018, à data os mais atuais, e o que nós podemos verificar é quando temos presente a diferença entre as remunerações médias dos homens e das mulheres, o diferencial é de 17%. No entanto, a fórmula de cálculo subjacente é muito imperfeita, porque não tem em conta características observadas nas mulheres e nos homens que possam ser diferentes e justificar objetivamente o diferencial remuneratório. Por isso, ajustamos o Gender Pay Gap através de uma regressão que expurga o efeito das diferenças entre mulheres e homens em termos de idade, escolaridade e antiguidade. E o que se verifica é que, uma vez controladas estas variáveis, o diferencial remuneratório é superior ao Gender Pay Gap simples. Consistente, aliás, com outros estudos que nos vêm indicando que o Gender Pay Gap simples tem vindo a diminuir, mas não o ajustado. Além disso, recorrendo a um método de decomposição muito conhecido na análise do diferencial remuneratório, que decompõe o diferencial numa componente não explicada e numa componente explicada, mobilizando vários fatores, aqueles que têm a ver com os indivíduos, características observadas que já referi a propósito do Gender Pay Gap ajustado, mas também características que possam ter a ver com a sua situação laboral, o regime de tempo de trabalho, o tipo de contrato, a profissão, ou características que possam ter a ver com as empresas que as e os empregam, setor de atividade, dimensão, região geográfica. O que nós verificamos é que 83%
do diferencial remuneratório não é explicado por nenhum dos fatores elencado nesta figura. Não determinará que existe discriminação sexual, mas sugere-nos que há uma mão invisível que merece ser aprofundada, cujo estudo, cuja desocultação merece ser estudada, mobilizando inclusivamente métodos e técnicas de natureza mais qualitativa, e aí está a beleza entre o contributo da matemática e a vocação interpretativa e compreensiva da sociologia. Ficamos também a saber por este gráfico que na componente explicada o fator que mais explica é o ramo de atividade. Ou seja, as mulheres tendem a trabalhar em empresas, em ramos de atividade cujas políticas remuneratórias são menos favoráveis, ou seja, onde os salários são mais baixos, e também ficamos a saber que se tivéssemos uma distribuição, uma alocação simétrica de mulheres e homens por ramo de atividade, o diferencial remuneratório diminuía em 23%, em 12% se houvesse uma distribuição simétrica por profissão, ou seja, se não existisse segregação sexual horizontal. Gostaria também de referir que pesa muito neste indicador a segregação sexual vertical, ou seja, a subrepresentação de mulheres em lugares estratégicos de decisão, designadamente das organizações económicas, mas não só. Também a propósito da segregação sexual vertical, está a decorrer um projeto em diálogo entre áreas científicas do ISEG, aqui entre a Sociologia e a Gestão, e o meu cumprimento à professora Maria João Guedes, e só resisti a trazer alguma estatística, porque isso implicaria, Sra. Presidente, que não se cumpriria o programa. Bom, queria terminar referindo, como se sabe, que o ISEG apoia a concretização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na sua transversalidade, desde a investigação à prática. O objetivo da igualdade de género é transversal a todos os ODS, mas está inscrito num objetivo específico, o 5. Também por aqui, na ligação à prática, e porque, como dizia a Sra. Presidente, o ISEG é uma escola de causas, se exprime e reforça a nossa identidade coletiva. Uma identidade que se fortalece entre quem vive a universidade como um espaço onde o conhecimento é indissociável do pensamento crítico, que nos interpela a prosseguir novas interrogações, a problematizar o que parece óbvio, a confrontar e debater alternativas, a propor outros novos caminhos. No fundo, um campo de produção de conhecimento, e aqui tão diverso e plural, e da sua partilha, que se revê também como espaço de agência, de intervenção e de transformação da realidade social. Estimular as estudantes a imaginar essa outra realidade possível é também uma missão da universidade, e queremos que no percurso desta escola inteiramente cumprida, a promover a valorização do conhecimento que melhor possa apoiar a desconstrução de velhas narrativas e práticas sociais e a substituição por novas, mais inclusivas, integradoras. A estimular o conhecimento que abra caminho à anulação de preconceitos e à efetiva universalidade dos direitos humanos. Tal lágrima que, uma vez submetida a ensaios de laboratório, não revela, afinal, nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Talvez seja a feliz circunstância de convivermos convosco, estimadas e estimados alunos, que nos retém a capacidade de sonhar, de prosseguir o conhecimento que melhor possa guiar a ação. Uma instituição com 110 anos de existência acolhe certamente tanto de saber, de prestígio científico, de liberdade intelectual, de vocação pedagógica, de responsabilidade pública, como de um notável capital de sonho humano. Muito obrigada.